Olá pessoal, tudo bem? Estamos apresentando para você a série A Depravação do Homem, a corrupção do gênero humano, a decadência do homem ao longo dos anos, isso desde o início. Estamos apresentando aí uma série de explicações, de estudos, matérias que estão dando uma luz para as pessoas acerca de muitas coisas, esse caos instalado na humanidade, na nossa sociedade, os problemas que as pessoas elas têm enfrentado, e muitas delas estão até escravas da situação, fadadas muitas das vezes àquela situação, e elas não compreendem porque elas têm uma fé em Deus, mas não compreendem porque que a vida delas é esse caos. Então a gente está explicando que esse caos não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que já está dentro das pessoas. Isso aponta para a importância de as pessoas terem verdadeiramente esse acesso a Deus através de Cristo e a obra salvadora do Senhor Jesus e também a obra importante do Espírito Santo na conversão, dando para a pessoa o discernimento, o entendimento das coisas espirituais, tá certo? Então vem comigo, o título é A Depravação do Homem, nós vamos dar continuidade, hoje já é a 9ª parte, né? E o 9º vídeo, depois da introdução, e nós vamos agora ao texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Bom, parece aqui um texto ou um discurso fanático, radical, que aí a pessoa vai dizer, já vem falar do pecado. Pronto, aí vai começar agora com as condenações. Não! Se você acompanha o estudo, essa série desde o início, você vai entender que não é assim. Nós nunca vamos trazer aqui nada no tom condenatório. Aliás, desculpa, de condenação da nossa parte para as pessoas. Se existe alguma condenação, essa já existe no ser humano. Esse é o ponto, tá certo? Então no vídeo anterior nós provamos aqui pela Bíblia que o Senhor Jesus disse que as malícias, os dolos, a prostituição, os crimes, a maldade, os maus desígnios, isso vem do coração do homem, isso vem de dentro. Nós, seres humanos, temos essa tendência, que é mais fácil, de atribuir as nossos problemas de corrupção moral, nós tendemos a atribuir aos outros. Né? Foi por causa do fulano, foi por causa do ciclano, mas também fizeram isso comigo. Porque... Você entende? O ser humano tem essa tendência de sempre justificar atribuindo suas falhas, sua falta de moral ou sua corrupção moral aos outros. Quando na verdade isso vem de dentro. Daí a necessidade de Cristo, compreende? Então aqui mais uma vez reforçando essa maldade que já está dentro. Então a gente está vindo lá de Gênesis, passeando pela Bíblia, Salmos, Provérbios, Jeremias, profetas. Nós estamos falando aí pela Bíblia exatamente os textos que estão reforçando sempre que a maldade está dentro do homem. Então verifica aqui, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É um desejo que tem dentro da pessoa. E ele é tentado por aquele desejo. E a gente sente desejo aonde? Onde é que a gente sente desejo? No coração. E aí o Jeremias lá, lembra? Estou só recapitulando aí para você ver que tem sentido, fazer sentido. O Jeremias fala lá que o coração do homem é o maior inimigo do homem. Ele é corrupto, ele é enganoso. Na verdade ele não é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Que é de dentro do coração do homem que vem essas coisas. Aí vem Jesus aqui reforçando, não tem contradição, dizendo que essas coisas vêm do coração do homem. E aqui no livro de Tiago, já no Novo Testamento lá para baixo, fala que é o contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Os desejos que está dentro dela. O cara cobiça a mulher aonde? É no coração. Cobiça o lugar do outro na empresa aonde? Cobiça ter as coisas do outro onde? Ele não podendo, ele quer do outro. Criança já nasce assim. Ela cobiça do que é dos outros. Você vê que os marketings, né, trabalho de propaganda, eles trabalham muito com visual para poder ativar a cobiça das pessoas. Quando eu mostrar esse iPhone aqui,
Ele já tem iPhone 30 já. Tá tudo sendo esquematizado. Ele muda um parafuso. Esse parafuso agora ele é de titânio. Aí agora, mas ele tem no 14? Não, agora tem no 15. No 15 vai vir um parafuso de titânio. Né? E eles mudam uma coisinha e aí, sabe, faz toda uma propaganda e tal, aguçando a cobiça que já está na pessoa. Isso já está dentro da pessoa. Sabe? Muitas pessoas caem em golpes exatamente por causa da cobiça. Caem em golpes por causa da cobiça. Né? Quando esta atrai, lembra do atrair? Atrai com as propagandas e a seduz. Envolve a pessoa. Mas isso já está dentro. Compreende? Então a cobiça, esse desejo, depois de haver concebido, a pessoa está seduzida, ela já quer, ela deseja, ela começa a perder os parâmetros de limites, né? Ele quer tanto aquilo que ele vai comprar uma arma, arrumar uma arma, uma pistola para poder meter o aço, como diz a gíria. Já perdeu o parâmetro de entender que é um pai de família, de entender que ele pode matar alguém, que vai fazer uma família sofrer, que ele vai se condenar juridicamente, civilmente, que ele pode perder a vida dele, ou então ele está cobiçando aquela droga, ele vai fumar aquela maconha que, não, agora vão liberar. Entendeu? Estamos no século XXI, eu não sei onde que esse pessoal quer, sabe? É uma raiz. Entende? E tal, e aí ele vai experimentar, dali é para outra coisa, dali é para outra. Então, quando já seduz a pessoa, que já a coisa já está concebida, né, nasceu, dá luz ao pecado. Aí a pessoa fala, mas o pecado já não está dentro. Não, o pecado gera pecado, porque a cobiça já é um pecado, que vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Entende? Então, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Então a pessoa de pecado em pecado, ela vai gerando morte dentro dela. Por isso que há uma frustração, há uma ansiedade. As pessoas hoje têm um problema mental. Elas não têm saúde mental, elas estão doentes no seu psicológico. Né? Eu estou fazendo um curso, estou estudando, né, bastante, inclusive a psicanálise, para entender melhor o pensamento das pessoas. Por que elas pensam aquilo? Qual o gatilho? E a gente faz paralelo. E muita coisa a gente vê que se funde, sabe? Então, meu Deus do céu, a gente vê que é impressionante. O que Deus já falou lá atrás, ao longo da humanidade, as pessoas não conseguem ou não querem enxergar. Então o ser humano comete o grave erro de estar sempre atribuindo seus erros, falhas e pecados a circunstâncias ou pessoas, quando na verdade vem de dentro dela mesma, como diz o texto, de sua própria cobiça. Eu escrevi aqui, para não deixar passar nada. É todo um processo. Verifique as palavras na sequência dos versículos. Então, se você for ver a palavra na sequência, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Há um desejo, ela é tentada pelo desejo. Aí depois atrai, ela é atraída, depois seduz, quer dizer, agora eu quero porque eu quero. Depois que aquela cobiça ali está instalada, ela vai gerar o pecado, e o pecado consumado vai gerar a morte. É todo um processo, né? O pecado da cobiça que já existe dá luz a outros inúmeros pecados que vão gerar sempre morte. Separação de Deus. O que é essa morte? É a separação de Deus. Então é por isso que você vê tantas pessoas que têm tanta dificuldade de seguir uma coisa tão simples que Jesus falou. E sempre será assim. Então eu estou explicando para você, através dos estudos, a dificuldade que as pessoas têm. Por que elas têm dificuldade de se firmar com Deus? Por que é mais fácil as pessoas se apegarem ao ruim, ao errado, ao profano? Por que é mais fácil? Exatamente pelo que está enraizado, instalado no coração, dentro das pessoas. Tá certo? Então, medita nisso, pensa nisso. E um conselho: vamos parar de atribuir aos outros, ou às coisas, ou às circunstâncias, aquilo que na verdade é a cobiça do ser humano, está dentro da pessoa. Tá, então o que fazer se está dentro de mim? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Aí entra a obra salvadora de Cristo,
através do Evangelho que foi deixado para nós. Isso é a pregação do Evangelho, para que você possa ter o arrependimento dos seus pecados, para que você possa entender que isso só pode ser anulado. Essas coisas que dominam o homem só podem ser dominadas, só podem ser neutralizadas, anuladas, quando você segue ao Senhor Jesus, quando você aceita. Eu não estou falando de formalidades institucionais, de denominações, eu estou falando daquilo que Ele deixou escrito para nós. Ao longo dos outros vídeos, nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.